Todos os homens sonham, mas nem todos dormem ao sonhar. Os que sonham à noite nos recessos empoeirados de suas mentes acordam de manhã para descobrir que tudo era vaidade. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, pois eles podem viver seus sonhos com os olhos abertos para torná-los realidade. T. Lawrence, em Os 7 Pilares da Sabedoria. O fim da procrastinação é o início da liberdade. O fim muitas vezes é na verdade o início de algo muito maior. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido preso em ciclos de procrastinação, adiando decisões, ignorando compromissos, escondendo sonhos atrás de desculpas, sempre esperando o momento certo que nunca chega. Mas aqui vai uma verdade simples e poderosa. A procrastinação é uma prisão disfarçada de conforto. Ela parece inofensiva no início. Depois eu faço. Amanhã eu começo. Mas, pouco a pouco, ela vai corroendo a sua confiança, atrasando seus planos, sufocando seu potencial. Até que você acorda e percebe, não está apenas adiando tarefas, está adiando a própria vida. Chega um momento em que continuar adiando dói mais do que agir. E é nesse ponto que você encontra o fim da procrastinação. Não como um evento mágico, mas como uma decisão consciente de mudar. Esse fim marca o início de algo muito maior, o início da sua liberdade real. Porque o que é liberdade, afinal? Liberdade não é fazer o que você quer, quando quiser. Liberdade é ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Quando você vence a procrastinação, algo incrível acontece. Você não precisa mais negociar com a culpa. Você não precisa mais correr atrás do tempo. Você começa a confiar em si mesmo. O recomeço não exige perfeição, apenas decisão. Talvez você tenha caído 1000 vezes. Tudo bem. Talvez tenha prometido e não cumprido. Tudo bem. O que importa agora é decidir recomeçar, de verdade. Você não precisa dar um salto. Só precisa dar um passo. E depois mais um. E outro. O progresso é construído no chão, não na imaginação. Cada vez que você diz não à procrastinação, diz sim à sua liberdade. Não vou adiar de novo. Hoje eu começo, mesmo que seja só por 15 minutos. Eu não preciso de motivação, eu preciso de direção. Essas pequenas afirmações diárias mudam tudo. Elas constroem uma nova identidade. A de alguém que age. Quando a procrastinação morre, nascem a clareza do que importa, a paz de cumprir o que prometeu a si mesmo, a leveza de uma mente sem pendências, a autonomia de quem não vive mais à mercê dos impulsos. O fim da procrastinação é também o fim de um velho eu, é o adeus à versão de você que vivia esperando. Esperando o momento certo. Esperando sentir vontade. Esperando o cenário ideal. E é o nascimento de uma nova versão, mais leve, mais madura, mais livre. No fim das contas, você pode continuar vivendo como antes. Ou pode decidir que agora é o fim, e que esse fim é o seu maior recomeço. Porque o fim da procrastinação é o início da sua verdadeira liberdade. E o tempo de começar é agora. Capítulo 1. A procrastinação como força invisível. A procrastinação é uma armadilha silenciosa. Diferente de hábitos destrutivos que gritam seus efeitos, ela sussurra. Ela não chega anunciando um colapso, apenas sugere mais tarde. E esse mais tarde vai se acumulando até virar meses, anos, uma vida desperdiçada. Mas por que fazemos isso, mesmo sabendo que estamos nos prejudicando? A resposta está no funcionamento da nossa mente. O cérebro humano evoluiu para buscar prazer imediato e evitar qualquer tipo de dor ou desconforto. E, infelizmente, crescer, agir, decidir e evoluir geralmente causam desconforto no curto prazo. A procrastinação é um mecanismo de defesa primitivo. Quando olhamos para uma tarefa desafiadora, estudar, criar, resolver um problema, iniciar algo novo, o cérebro ativa o modo fuga. Ele busca distrações que entreguem dopamina rápida, como redes sociais, vídeos curtos, comida ou qualquer estímulo de fácil acesso. A sensação momentânea é de alívio. Mas o custo disso, com o tempo, é imenso. Esse padrão automático se torna um ciclo.
Desconforto fuga prazer imediato culpa mais desconforto. E quanto mais repetimos esse processo, mais ele se fortalece. É como cavar um buraco. Quanto mais você cava, mais difícil sair. A zona de conforto é outro elemento-chave nesse jogo. Procrastinar nos mantém dentro dela, seguros, sem riscos, mas também sem progresso. E o que parece proteção, na verdade é prisão. Outro fator crucial é a falta de clareza. Quando você não sabe exatamente o que deve ser feito, ou não enxerga um propósito claro no que está fazendo, sua mente entra em estado de inércia. A ausência de metas e direção torna tudo mais difícil, porque não há referência para agir, e onde não há direção, qualquer distração se torna um destino. Procrastinar não é preguiça. É falta de estrutura mental. É a ausência de um sistema interno que dê suporte para decisões consistentes. E é aí que entram as metas. Metas são âncoras. Elas direcionam, organizam e iluminam o caminho. Quando você define metas claras, diárias, semanais, mensais e anuais, você reduz o espaço para a procrastinação atuar. Porque o que não é medido, não é feito. E o que não é feito, vira frustração acumulada. Ao entender a procrastinação como uma força invisível, e não como um defeito pessoal, você muda sua relação com ela. Você para de se julgar e começa a se observar. Para de se culpar e começa a se organizar. A batalha contra a procrastinação não é vencida com força de vontade, mas com clareza, estrutura e intenção. Este livro é um mapa para construir esse sistema. Para romper o ciclo da autossabotagem e transformar sua vida em um projeto com direção e progresso reais. E tudo começa agora, com o primeiro passo: reconhecer que a procrastinação pode parecer invisível, mas os estragos que ela causa são muito reais. Capítulo 2: Como a mente justifica o atraso. A procrastinação raramente aparece como uma escolha consciente. Nós não acordamos dizendo: hoje vou desperdiçar meu tempo. Pelo contrário, ela se disfarça de lógica, de justificativa racional. Ela fala com uma voz interna suave, quase convincente, que sussurra: você pode fazer isso amanhã, hoje não é o melhor dia. O problema é que essa voz não vem sozinha. Ela é alimentada por mecanismos inconscientes de autossabotagem. Quando algo exige esforço, a mente começa a criar histórias para evitar aquele desconforto. Não estou inspirado hoje. Preciso esperar o momento certo. Vou começar quando tudo estiver perfeito. Essas frases são apenas desculpas disfarçadas de prudência. O medo do fracasso é um dos maiores combustíveis da procrastinação. Iniciar uma tarefa significa se expor à possibilidade de errar. Significa colocar sua capacidade à prova. E, para muitos, é menos doloroso adiar do que enfrentar a chance de não ser bom o suficiente. Assim, em vez de agir, preferimos esperar, mesmo que esperar não nos leve a lugar nenhum. Outro inimigo silencioso é o perfeccionismo. Ele não busca apenas que algo seja feito, mas que seja impecável desde o primeiro passo. Esse pensamento paralisante impede o progresso, porque a mente acredita que, se não puder ser perfeito, então é melhor nem começar. E enquanto esperamos o momento ideal, ele nunca chega. A procrastinação racionalizada é traiçoeira porque parece fazer sentido. Quando você diz vou esperar estar mais preparado, isso soa lógico. Mas, na prática, você só está adiando o inevitável. A preparação verdadeira acontece no caminho, não antes de começar. Além disso, vivemos em uma era de distrações infinitas. Cada notificação, vídeo curto ou mensagem é uma oportunidade para fugir do desconforto da ação. A mente prefere se perder em pequenos prazeres instantâneos do que enfrentar tarefas que exigem esforço e foco prolongados. Entender como sua mente justifica o atraso é o primeiro passo para vencê-la. Ao identificar essas desculpas automáticas, você começa a perceber que elas são apenas pensamentos, não ordens. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. Um truque poderoso é questionar essas justificativas. Pergunte-se: isso é realmente verdade ou estou apenas com medo? Muitas vezes, só de colocar luz sobre esses pensamentos, a procrastinação perde força. No fundo, a procrastinação não é sobre falta de tempo, mas sobre falta de clareza emocional. Quando temos medo, dúvidas ou expectativas irreais, adiamos como forma de nos proteger. Mas a verdadeira proteção está em agir, aprender, ajustar e seguir em frente. Nos próximos capítulos,
Você aprenderá a transformar essa energia de resistência em movimento. E isso começa com metas claras, porque quando sabemos exatamente para onde ir, a mente tem menos espaço para inventar desculpas. Capítulo 3. Sem direção, tudo distrai. Você já se pegou pulando de tarefa em tarefa, respondendo mensagens, abrindo abas no navegador, mexendo no celular. E no final do dia, sentindo que não fez nada realmente importante? Esse é o efeito de viver sem direção clara. A mente humana funciona melhor quando sabe onde precisa chegar. Sem um alvo definido, ela vagueia. E nesse estado de desorientação, qualquer estímulo é suficiente para roubar sua atenção. É como um barco à deriva. Sem leme, qualquer vento serve, e todos atrapalham. A procrastinação adora esse tipo de cenário. Ela se alimenta do vácuo deixado pela falta de foco. Quando você não tem metas bem definidas, tudo parece urgente e, ao mesmo tempo, nada parece realmente importante. É aí que você entra no modo reativo, responde, apaga incêndios, se ocupa. Mas não avança. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Há quem trabalhe o dia inteiro sem construir nada relevante. Sem metas, você corre muito, mas não sai do lugar. Seu esforço é disperso, sua energia se esgota e sua motivação desaparece aos poucos. A ausência de direção é como dirigir com os vidros embaçados. Você pode estar se movendo, mas não sabe para onde está indo. E isso gera frustração, cansaço mental e sensação de estagnação. Com o tempo, você começa a duvidar de si mesmo, não porque é incapaz, mas porque está perdido. Quando não definimos prioridades, o mundo define por nós. As redes sociais definem. As urgências dos outros definem. A notificação do celular define. A falta de direção nos torna vulneráveis à manipulação do ambiente e das circunstâncias. É por isso que metas são tão poderosas. Elas funcionam como faróis. Elas iluminam o caminho e ajudam você a dizer não para aquilo que não contribui para o que realmente importa. Quando você sabe onde quer chegar, tudo que não te leva até lá se torna ruído. A direção é o primeiro passo para construir disciplina. Você não consegue manter o foco em algo que não está claro. E não pode medir o progresso de algo que nem foi definido. A clareza de metas transforma tarefas aleatórias em um plano de vida. Muita gente diz não tenho tempo. Mas o problema real é, você não tem clareza do que fazer com o tempo que tem. E enquanto isso não for resolvido, a procrastinação sempre vencerá. Viver com direção é viver com poder. É assumir o controle da sua jornada. É dizer para a vida, eu sei o que quero, e estou indo buscar. E quando essa convicção se instala, as distrações perdem força, porque você passa a enxergá-las como obstáculos, não como recompensas. Nos próximos capítulos, você aprenderá a transformar essa direção em ação prática, através de metas diárias, semanais, mensais e anuais. Mas, antes disso, grave esta verdade: sem direção, até o talento se perde. Com direção, até o esforço simples constrói uma vida extraordinária. Capítulo 4. O poder das metas diárias. A maneira mais eficaz de vencer a procrastinação é transformar cada dia em uma batalha vencida. E isso só é possível quando você acorda sabendo exatamente o que precisa fazer. Metas diárias funcionam como o alarme da sua consciência. Elas ativam o foco, organizam sua mente e reduzem o espaço para distrações. Quando o dia começa com intenção, o corpo e a mente obedecem. Quando o dia começa no automático, você se perde nos impulsos. O cérebro ama fechamento. Ele busca naturalmente completar ciclos. Por isso, quando você define 3 metas claras e possíveis para o dia, seu cérebro se mobiliza para cumpri-las. Isso se chama efeito de Zeigarnik. A mente mantém pendente aquilo que foi iniciado, até que seja concluído. Use isso a seu favor. Não é necessário planejar o mundo em um dia. O segredo não está na quantidade de tarefas, mas na qualidade das prioridades. 3 metas bem executadas por dia, durante um mês, resultam em quase 100 ações concretas. Isso muda sua realidade. A procrastinação se alimenta de falta de clareza. Por isso, ao começar o dia, escreva no papel ou em um aplicativo: hoje, minhas 3 metas são. E escolha com sabedoria. Evite tarefas genéricas como ser mais produtivo ou organizar tudo. Seja específico: enviar proposta X, finalizar capítulo do livro,
Fazer 30 minutos de exercício. Além disso, o cérebro adora recompensas. Após concluir uma meta, marque, risque, celebre. Essa simples ação libera dopamina e transforma a disciplina em algo prazeroso. Você começa a associar realização com bem-estar, e isso reprograma sua mente. Outro ponto fundamental é o horário. Se possível, realize sua meta mais importante nas primeiras horas do dia. Quando você começa com uma vitória, o dia inteiro muda. Você se sente no controle. Já quando começa reagindo a mensagens e distrações, o dia escapa por entre os dedos. Use técnicas como Pomodoro ou blocos de tempo para manter sua atenção em uma meta por vez. Evite multitarefa. Quando tudo é prioridade, nada realmente avança. Concentre-se em concluir o que importa. E se você falhar um dia, tudo bem. O importante é não quebrar a sequência 2 vezes seguidas. Um tropeço não destrói a jornada. O problema está em desistir após ele. Aprenda, ajuste e recomece no dia seguinte. Com o tempo, as metas diárias se tornam um hábito. E hábitos moldam identidades. Você deixa de ser alguém que quer mudar e passa a ser alguém que age todos os dias. Isso é poder. Lembre-se, o futuro que você deseja não será construído em um dia, mas um dia de cada vez. E cada dia em que você vence a procrastinação é uma pedra colocada na fundação da sua liberdade. Capítulo 5. Estratégia semanal. O ciclo da evolução. Se os dias são batalhas, as semanas são capítulos da sua história. E a forma como você estrutura cada semana define se está apenas sobrevivendo ou realmente evoluindo. Muita gente vive no piloto automático, acorda na segunda-feira sem saber o que priorizar, apaga incêndios durante os dias úteis e chega no fim de semana exausto, frustrado e sem clareza. Isso não é viver, é reagir. A chave para quebrar esse ciclo é simples: planejamento semanal. A semana é a unidade perfeita de tempo. Não é curta demais como um dia, nem longa demais como um mês. Ela permite espaço para ajustes, recomeços e progresso real. Por isso, fazer uma revisão e planejamento semanal é um dos hábitos mais transformadores que você pode adotar. Escolha um dia fixo, de preferência o domingo ou a noite de sexta-feira. Reserve 30 minutos para 3 perguntas essenciais. O que fiz bem essa semana? O que posso melhorar? Quais são as 3 prioridades da próxima semana? Essa simples revisão gera clareza. Ela te ajuda a perceber padrões, vitórias, deslizes, e te prepara emocionalmente para começar a semana com direção. Além disso, defina metas semanais específicas. Não adianta dizer ser mais produtivo. Diga, terminar o projeto X até quinta, treinar 3 vezes, publicar 2 conteúdos nas redes sociais. Clareza gera compromisso. Quando você divide seus grandes objetivos do mês em metas semanais, eles se tornam viáveis. Imagine alguém com a meta mensal de escrever um livro. Parece assustador. Mas se essa pessoa escreve 2 capítulos por semana, em um mês o livro estará quase completo. A diferença está na quebra inteligente da meta. Outro benefício do planejamento semanal é o foco na constância, não na perfeição. Nem toda semana será extraordinária. E tudo bem. O importante é manter o ritmo, mesmo que seja lento. Progresso real é construído com disciplina, não com picos de motivação. Use ferramentas visuais se necessário, quadros brancos, aplicativos de tarefas, planners físicos. A visualização da semana ajuda a mente a se organizar melhor e reduz a ansiedade diante da incerteza. E lembre-se, a semana também deve incluir momentos de pausa, lazer e reflexão. Você não é uma máquina. O descanso consciente é parte da produtividade. Cuidar do seu corpo e da sua mente garante que você continue no jogo no longo prazo. A cada domingo, ao planejar sua semana, você envia uma mensagem poderosa ao universo e a si mesmo: minha vida tem direção. Meus dias têm propósito. Eu sou o autor da minha rotina. E quando esse ritual semanal se torna hábito, algo mágico acontece. Você para de viver à deriva e começa a viver em evolução. Capítulo 6. Planejamento mensal. Construindo resultados visíveis. Um mês pode parecer pouco tempo. Mas, quando bem estruturado, 30 dias podem transformar sua carreira, sua saúde, seus hábitos e sua vida. O segredo está em não desperdiçá-los.
A maioria das pessoas subestima o poder do médio prazo. Elas vivem entre dois extremos, focadas apenas no hoje, ou sonhando com um futuro distante que nunca começa. O planejamento mensal é o equilíbrio. Ele conecta seus objetivos de longo prazo com ações concretas e realistas no curto prazo. Pense assim: se suas metas anuais são o destino e suas metas semanais são o passo, então o mês é o trajeto visível. É o espaço de tempo ideal para executar projetos, testar estratégias, corrigir rotas e colher os primeiros frutos. Comece seu mês com uma pergunta poderosa: se eu fizer apenas 3 coisas este mês, o que vai gerar o maior impacto na minha vida? Isso te obriga a priorizar. Em vez de uma lista caótica com 20 tarefas soltas, você foca em conquistas mensuráveis e significativas. Por exemplo, ler 2 livros inteiros. Começar uma nova fonte de renda. Emagrecer 3 quilogramas de forma saudável. Escrever e publicar um e-book. Essas são metas claras, com começo, meio e fim. Elas são visíveis. Você consegue ver, medir, comemorar. Dívida essas metas mensais em blocos semanais. Isso reduz a ansiedade e torna o processo menos intimidante. Se sua meta é escrever 4 capítulos de um livro, escreva 1 por semana. Se deseja economizar R$ 1.000, defina quanto guardar por semana. Fragmentar é libertar. Uma prática poderosa é revisar o mês anterior antes de planejar o novo. O que funcionou? O que ficou pendente? O que deve ser abandonado? O que deve ser intensificado? Aprender com o mês passado evita repetir erros e acelera o seu crescimento. Use um calendário físico, aplicativo ou planner digital. Visualizar o mês ajuda sua mente a se antecipar aos desafios, distribuir as tarefas com inteligência e respeitar seu tempo. A previsibilidade reduz o estresse. E lembre-se, nem todo mês será épico. Alguns meses serão apenas cumpridos. Mas cumprir também é vencer. Porque a consistência é mais poderosa que a euforia. Resultados extraordinários vêm de meses ordinários bem executados. Evite se sobrecarregar. O planejamento mensal não é uma corrida, é um processo de construção. Inclua espaço para descanso, autocuidado, lazer e ajustes. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser intencional. Quando você planeja seus meses, está treinando o músculo da autonomia. Está dizendo ao mundo: eu não deixo minha vida ao acaso. Eu projeto. Eu construo. E quando você repete esse processo mês após mês, os resultados se tornam inevitáveis. Você para de esperar milagres e começa a criar resultados. Capítulo 7. Metas anuais. O norte da sua jornada. Imagine entrar em um carro, acelerar até o máximo e não saber para onde está indo. Parece absurdo, mas é exatamente assim que muita gente vive, correndo, ocupada, fazendo muito, mas sem direção. É por isso que as metas anuais são o norte da jornada. São elas que apontam para onde você quer ir, o que realmente importa e o que vale o seu esforço. Sem elas, você se torna refém da rotina, da pressão externa e das urgências dos outros. Metas anuais não são promessas vazias de fim de ano. Não é ano que vem eu emagreço, vou mudar de vida, vou começar um negócio. Essas são intenções. Metas reais são específicas, mensuráveis e com prazo definido. Exemplo de metas anuais eficazes: ler 24 livros até dezembro. Economizar R$ 10.000 em 12 meses. Lançar um curso online até agosto. Praticar exercícios 150 vezes no ano. Tirar o passaporte e fazer a primeira viagem internacional. Essas metas são claras. Você pode medi-las, acompanhá-las, saber se está no caminho certo ou não. Elas exigem estratégia e planejamento, não apenas desejo. Mas como criar boas metas anuais? Comece com esta pergunta simples: se daqui a um ano eu olhar para trás, o que me faria sentir orgulho? Essa pergunta conecta você com o que realmente importa. Depois, divida suas metas em categorias: pessoal, profissional, financeiro, relacionamentos, espiritual ou emocional. Escolha no máximo 5 metas principais para o ano. Isso evita sobrecarga e aumenta a chance de realização. A clareza traz foco. O foco traz resultados. Agora vem o segredo: acompanhamento. Ter metas anuais sem acompanhamento é como marcar uma rota no GPS e desligar a tela.
Você precisa revisar suas metas todo mês, ajustar o que for necessário e manter o compromisso vivo. Use planilhas, aplicativos ou até um caderno. O importante é rever constantemente. Pergunte-se: estou mais perto ou mais longe da meta? O que posso fazer neste mês para avançar? Pequenos ajustes mensais evitam grandes frustrações no final do ano. Outro ponto importante: metas anuais não são estáticas. A vida muda. Você muda. E suas metas podem, e devem, ser adaptadas ao longo do tempo. Persistência não é teimosia. É saber manter o objetivo, mesmo que o caminho mude. Por fim, entenda que metas anuais não existem apenas para serem cumpridas. Elas existem para te transformar na pessoa capaz de cumpri-las. A verdadeira conquista é interna. É quem você se torna ao caminhar com direção, propósito e disciplina. Capítulo 8. Quando você falha. Em algum momento da sua jornada, você vai falhar. Vai quebrar a rotina. Vai procrastinar. Vai se sabotar. E tudo bem. A falha não é sinal de fraqueza. É parte do processo. Não existe crescimento real sem tropeços. O problema nunca foi errar. O problema é parar de tentar depois do erro. A maioria das pessoas desiste por vergonha de recomeçar. Acham que um dia perdido invalida semanas de progresso. Acham que uma recaída anula tudo que foi feito. Mas isso é uma mentira criada pela mente perfeccionista, aquela que diz: se não for tudo, então não vale nada. Essa mentalidade é o verdadeiro veneno da disciplina. Porque a disciplina não exige perfeição. Ela exige consistência com flexibilidade. Ela entende que a vida é feita de ciclos, de altos e baixos, e que a força está em voltar, e não em nunca cair. Quando você falhar, faça isso. Reconheça sem se culpar. A culpa te prende no passado. A responsabilidade te coloca de volta no controle. Reflita com compaixão. Pergunte-se: o que me levou a parar? O que posso ajustar para facilitar minha retomada? Recomece pequeno. Volte ao básico. Um passo, uma tarefa, um ato de disciplina. Retomar o movimento importa mais do que recuperar o ritmo. Você não precisa recuperar o tempo perdido. Precisa apenas evitar perder ainda mais tempo se afundando em arrependimento. Uma falha não é o fim. É apenas um ponto no caminho, e ele não define quem você é, a menos que você decida parar ali. Outro erro comum é tentar compensar a falha com esforço excessivo. Isso gera sobrecarga, cansaço e mais procrastinação. Não tente fazer em um dia o que deveria ter feito em 5. Volte ao plano original. Continue de onde parou. A constância humilde sempre vence a pressa desesperada. É importante também não esconder suas falhas de si mesmo. Seja honesto. Escreva. Reveja. Aceite. Quando você se vê com verdade, pode se reconstruir com poder. Negar o erro só alimenta a repetição dele. E lembre-se, cada recomeço te torna mais forte. Ele treina sua resiliência, sua maturidade emocional, sua habilidade de lidar com a vida real, aquela que nem sempre segue o script. A jornada da disciplina não é feita por quem nunca erra, mas por quem decide recomeçar todas as vezes que for necessário. E quanto mais vezes você recomeçar, mais você se aproxima de um ponto em que continuar se torna natural. O sucesso, no fim das contas, não pertence aos que começaram com tudo certo. Ele pertence aos que insistiram mesmo depois de tudo ter dado errado. Capítulo 9. Disciplina é liberdade. A palavra disciplina costuma causar resistência. Para muitos, ela remete a rigidez, opressão, falta de prazer. Parece algo que limita, que sufoca, que tira a leveza da vida. Mas isso é um engano. Disciplina não é prisão. É poder. É liberdade em sua forma mais pura. Pense em alguém que acorda tarde todos os dias, vive apagando incêndios, se atrasa, perde prazos, sente culpa, ansiedade e frustração constante. Essa pessoa pode se achar livre, mas está sendo controlada pelas próprias emoções, impulsos e circunstâncias. Agora imagine alguém que tem uma rotina intencional, que faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, que se alimenta bem, cuida da mente, cumpre seus compromissos e avança nos seus projetos. Essa pessoa pode parecer regrada, mas é livre por dentro. Livre do caos. Livre da culpa. Livre do arrependimento.
A disciplina é o que permite que você construa uma vida sob seus próprios termos. Sem ela, você será comandado por tudo: redes sociais, procrastinação, urgências alheias, distrações constantes e desejos passageiros. Liberdade real não é fazer o que você quer a qualquer momento. É ter a capacidade de escolher o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É dizer não para o que te afasta do seu futuro, e sim para o que te aproxima dele, com coragem. É claro que isso exige esforço. A disciplina é, sim, desconfortável no começo. Mas o desconforto da disciplina é passageiro. Já o desconforto da indisciplina é duradouro, silencioso e corrosivo. A verdade é que todos pagamos um preço. O preço da disciplina ou o preço do arrependimento. E, com o tempo, você descobre que pagar o preço da disciplina é muito mais barato. Uma pessoa disciplinada não precisa ser perfeita. Ela precisa apenas ser constante. Ela erra, mas volta. Cai, mas levanta. Ela não depende de motivação, porque sabe que a motivação vai e vem, mas a rotina permanece. A construção da disciplina começa nas pequenas escolhas: levantar quando o despertador toca, cumprir a meta do dia, resistir ao impulso de adiar. Cada pequena vitória reforça sua identidade. Eu sou alguém que cumpre o que promete. E com o tempo, essa identidade se torna inabalável. A disciplina vira seu novo modo de viver. E, quando isso acontece, você descobre algo poderoso: a vida fica mais leve. Leve porque você confia em si mesmo. Leve porque não precisa mais correr atrás do tempo. Leve porque sua mente está limpa, sem culpa, sem bagunça, sem pendências. Você vive com clareza, com direção, com autonomia. Disciplina é o hábito que protege seus sonhos. É a ponte entre a intenção e a realização. E quem constrói essa ponte, dia após dia, experimenta um tipo raro e precioso de liberdade: a liberdade de ser dono da própria vida. Capítulo 10. Viva com propósito ou será vivido pelo acaso. Se você não decide o rumo da sua vida, alguém decide por você. Se você não constrói um propósito, será engolido pelas expectativas dos outros, pelas pressões externas, pela rotina sem sentido. Quem não vive com intenção, apenas sobrevive. O tempo vai passar de qualquer jeito. Os dias vão continuar correndo. Os boletos vão chegar. Os ciclos vão girar. A diferença está em como você participa dessa jornada, como espectador distraído ou como protagonista consciente. Viver com propósito não é viver com tudo resolvido. É viver com clareza do que realmente importa. É entender que você tem um papel, uma missão, um impacto a causar, por menor que seja. Propósito é o que dá sentido à disciplina. É o que transforma esforço em prazer, rotina em liberdade e metas em legado. Muitas pessoas vivem como se tivessem tempo infinito. Adiam decisões, ignoram oportunidades, se distraem com o que não leva a lugar algum. E, quando percebem, anos se passaram, e tudo o que restou foram desculpas. Mas ainda dá tempo. Sempre dá tempo enquanto houver vida. Tudo pode mudar quando você assume o comando. Quando você decide parar de apenas reagir. E começa a agir com direção. Metas não são o fim. São ferramentas. Estruturas que servem para guiar sua energia, proteger seu foco e realizar o que realmente faz sentido. Mas o combustível que move tudo isso é o propósito. E propósito não é algo mágico que cai do céu. Ele é construído. Ele nasce da reflexão, da experiência, da coragem de se observar e se perguntar: o que eu quero construir com a vida que me foi dada? Se eu morresse daqui a um ano, o que gostaria de ter feito? Essas perguntas podem doer, mas são elas que despertam. Porque o maior desperdício não é de tempo, é de vida não vivida. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa começar a fazer perguntas melhores. Só precisa dar um passo na direção certa. E depois outro. E mais outro. O caminho se revela a quem se move. Viver com propósito é viver com paz. Porque mesmo nos dias difíceis, você sabe o porquê de estar ali. Porque mesmo nas quedas, você sabe para onde está voltando. E porque mesmo quando tudo parece incerto, há uma força maior te puxando para frente, o sentido da sua própria existência. Você pode continuar vivendo no modo automático. Ou pode assumir o volante e construir, com disciplina e consciência, a vida que realmente quer viver. No fim das contas,
Você tem duas escolhas: viver com propósito ou ser vivido pelo acaso. A primeira te dá liberdade. A segunda te cobra um preço alto e silencioso. A escolha é sua. E o tempo para começar é agora.